Essa é a plataforma oficial da Binary, que o link é binary.com, se escreve binary.com. E nessa plataforma principal, depois de você estar logado, você vai ver aqui que ele te oferece as opções de trader. Por exemplo, aqui tem a opção do par de moeda, porque você tem que saber que ativo você vai utilizar. Tem o de Forex, né, que é os pares de divisa, para quem não conhece, siglas representando cada país, ou uma moeda de união de alguns países. Aí tem royalties, commodities, tem índices sintéticos, que é no caso, o ativo principal desse curso, e o ativo principal que a maioria dos traders da Binary opera. Basicamente a gente estava usando o índice volátil 100, e aqui a gente já escolheu a moeda. Aqui tem um painel com o tempo de expiração e o valor da operação. Aqui do lado, outro painel, em que direção ou que modo você quer entrar com a operação. Se rolando o cursor para baixo, você vai notar que tem duas opções: chart, que é gráfico, e explicação. Você pode mudar o idioma aqui, ó, de inglês para português. Eu vou mudar para português. E aí, descendo, você vai em gráfico. Após ele carregar o gráfico, essa é a leitura que a gente vai notar aqui agora. Por exemplo, no gráfico ele exibe aqui o título do ativo que está sendo exibido no gráfico. Aqui do lado exibe os valores do preço que ele está percorrendo. E aqui o histórico, essa linha azul, é o gráfico mostrando por onde o preço percorreu durante o histórico. Okay? E cá embaixo é a linha do tempo. Em que momento ele estava quando estava com aquele determinado preço. Okay? Aí aparece essa cruz aqui, ó. Aparece essa cruz seguindo o cursor do mouse, ok? E aqui você pode mudar o período de tempo. Esse tipo de gráfico se chama gráficos de tique e o modo dele é de linhas. A gente vai colocar aqui gráficos de 1 minuto, que no caso tem padrão mínimo velas, mas tem linhas também. A gente não trabalha com linhas, porque linhas é o modo mais grotesco de analisar um gráfico. Entendeu? A gente analisa mais detalhes temporal. Por exemplo, velas, a vela indica a posição do início do preço, do final e do meio. E isso pode ser importante para processar essas informações. Então aqui são as velas. Como padrão, se usa velas verdes para as velas que sobem e se usa cor vermelha para as velas que descem. Mas você pode colocar a cor que você preferir. Okay? Isso no MT4 aqui na plataforma da web. Sendo assim, nós notamos que cada vela ela tem uma linha fina e uma barra grossa, né? Mais conhecido também como candlesticks. Por exemplo, cada candle ele consegue exibir, por exemplo, o preço de abertura, o preço da alta, o preço da baixa e o preço que ele fechou. Entendeu? E cada vela aqui ela inicia e termina em um prazo de 1 minuto. Aqui é o tempo do intervalo da vela, que tem intervalos de 1 minuto, 2, 3, 5, 10, 15, 30 minutos. Tem horas e dias também. Basicamente, é essa forma que se analisa um gráfico de velas e se configura, sendo que a gente vai trabalhar com gráficos de linhas, né? E a gente vai voltar agora para o painel de ordens. Aqui é para análise. Então esse gráfico aqui é para você analisar, né? Você não vai fazer nada aqui nesse gráfico. Onde você vai fazer? Você vai fazer aqui em cima. Por exemplo, o que você vai fazer? Estou no volátil 100, você vai usar qualquer estratégia. Geralmente, quanto menor o prazo, mais rápido você consegue saber se sua estratégia ela funciona ou não. Vamos utilizar um tempo de ticks. Ticks, convertendo para segundos, representa 2 segundos, né? É o intervalo da formação, da alteração do preço do ativo. Então, a gente pode colocar aqui mínimo de 1 tique, máximo de 10 ticks. Né? Segundos, o mínimo é 15 segundos, mas ele sempre orienta aqui, ó, com a sinalização vermelha, se está errado ou não. Então, coloca aqui 1 tique, 5 ticks, padrão. Aqui é o valor de entrada, eu posso botar o valor do prêmio, que é a soma do valor de entrada com o retorno em lucro. Né? Só que sempre botamos valor fixo de entrada, porque o retorno em lucro é uma variável que pouco importa na maioria das vezes. Sendo assim, o valor de ordem a gente pode colocar no mínimo 0,35 centavos, mas acima disso é conforme a preferência e os cuidados que cada um tem que ter. Okay?
Então, se eu quiser operar tradicionalmente, é essa plataforma que eu vou operar tanto aqui quanto qualquer outra corretora. São plataformas manuais, que é o tradicional. Só que a tecnologia avançou e foi disponibilizado bots, que são robôs, que executam atividades, talvez mecânicas ou cálculos mesmo, e dispensa algumas tarefas humanas. E vamos chegar lá, né? Logo, logo. Então, assim, eu quero fazer uma operação. Estou achando que o gráfico aqui está descendo, subiu um pouco, vou achar que ele desce, aí eu entro com uma operação de venda, que é inferior aqui, cada tradução tem uma nomenclatura. Aqui em cima é superior, mas em outros corretores você vai ver call e put, rise e fall, você vai ver várias outras nomenclaturas. Então aqui a gente vai... Estou achando que ele vai descer, vamos ver. Eu dei uma ordem inferior e abri a operação que eu posso analisar visualmente. Tá vendo? Quando a operação é manual, eu analiso visualmente. E desceu, né? Estava vendo aqui que a tendência, a maioria estava de queda. Poderia não descer. Não quer dizer que é assim simples como você acabou de ver. Não é isso, é uma demonstração. Logo, se eu quero analisar esse gráfico, a direção dele, e executar essa operação sem precisar fazer isso, eu posso utilizar um robô. E para isso nós vamos na plataforma da Bot Binary. Aqui dentro mesmo, na aba negociar aqui, ó, ela te oferece algumas plataformas aqui, da própria corretora Binary.com, que tem expansão para Derive, que é uma ampliação, né, da corretora. Então assim, a Smart Trader é essa que nós estamos usando no momento, a Web Trader é outros recursos, né, mais de análise fixa, a Bot Binary é que vamos usar agora. O MetaTrader 5 é o recurso mais tradicional de se analisar um gráfico para se operar, que não vamos observar isso agora, e Derive é a nova plataforma mais inteligente da Binary. Vamos utilizar a Bot Binary. Assim que você logar, ele vai te perguntar se você quer usar a nova plataforma da Derive, recomendada aqui com o botão verde, né? Ou então se você quer usar depois, né? E aí você diz que quer usar depois a nova, porque eu recomendo usar a antiga, porque aparentemente ela tem um desempenho melhor. As minhas vistas, mas isso pode mudar amanhã, né? Hoje é 18 de janeiro de 2023, às 13h25 da tarde. Vai aparecer esse pop-up perguntando a você, aí você já sabe mais ou menos, né? Você diz que não quer seguir, aí você loga, clica aqui em login, coloca seus dados de acesso, ok. E aí depois de logado, essa plataforma da Binary, ela vai te oferecer aqui logo de cara os blocos principais, que é o bloco 1, 2, 3 e 4. Vou passar por cima, né? O bloco 1, ele representa... Vou dividir a tela aqui rapidinho. O bloco 1, ele representa mais ou menos essas opções aqui, ó. O tempo, os valores. Por exemplo, aqui, ó, é o mercado. Aqui em cima também é o mercado. Eu vou escolher derivados. Índice volátil 100. A opção Rise e Fall. Basicamente isso aqui é essas opções aqui. O tempo eu vou colocar 5 ticks e os valores, o valor da ordem eu vou colocar 0,35 centavos. Igual tá aqui. Igual tá aqui, ó, 0,35, 0,35. O tempo aqui, o tempo aqui. Mas aí eu já predefini o tempo, o valor e o par de moeda que eu quero operar. E o modo, se é call ou put. A próxima predefinição é o momento que eu vou dar entrada, que é esse bloco 2 aqui, ó. Aqui está dizendo que é rise, pode ser fall, mas em que condição ele deve entrar aqui? A gente vai chegar lá. Mas representa essas opções aqui, ó, superior e inferior, rise e fall. E esse bloco 3 não vamos trabalhar com ele agora, porque basicamente ele é um bloco para venda de contrato. E o bloco 4 é as definições depois da ordem, o que deve decidir para iniciar a próxima. Agora vamos prestar bastante atenção só na plataforma do robô. Já que o curso é direcionado a como automatizar a estratégia, em vista que você já sabe o que faz ou já tem uma noção de como avaliar uma estratégia, já sabendo qual a diferença de uma plataforma para robô e uma plataforma manual, ok? Sendo assim, agora vamos ver como aplicar indicadores. Por exemplo, do jeito que a estratégia está aqui, ó, ele vai entrar com operações de put ou fall
sem parar. Por quê? Porque não tem condição nenhuma que vai determinar que momento ele vai dar a operação ou quanto tempo vai ficar naquela operação ou fora dela. Ou seja, ele vai abrir uma operação, concluindo ele abre outra, concluindo ele abre outra, independente de que direção está indo o gráfico, né? Então eu vou dar play aqui só para você notar. Essa abinha aqui, ó, ela exibe o ativo em movimento, no momento da operação, para que lado ele está indo. Como aquele gráfico que exibe os 5 ticks, né, em movimento. Aí ele abre a operação de put, mas está subindo, tá vendo? Essa zona azul aqui, ó, seria a zona onde ele ganharia, mas ele foi para a direção contrária, perdeu. Agora ele está descendo, então ele está abrindo sem parar. Mas que condição ajudaria a ele determinar? Isso, logicamente, é automação de estratégia. Vamos saber basicamente como fazer isso, embora já tenha alguns vídeos disponibilizados aí. Vamos dar uma observada de uma forma completa nos indicadores. Basicamente, a Binary na aba que ela oferece aqui, ó, em Binary Indicators, que é indicadores. Aqui tem os indicadores básicos e os avançados. Os avançados entra, né, o histórico array e o MACD, o histogram, que é linhas de média com gráficos de velas. Então, nos indicadores aqui, basicamente tem aqui, ó, média móvel simples, tem exponencial média móvel, que é quase a mesma coisa, muda para períodos maiores. Tem a banda de Bollinger, que é bastante conhecido, e tem o RSI, que é o Relative String Index. Resumindo, como é que a gente vai configurar esses indicadores? Eles estão aqui, mas vamos ver como é cada um deles. Aqui, ó. Por exemplo, a simples média móvel, ela é essa aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Você clica aqui, que são indicadores. Vem aqui, você pode ver aqui, ó, média móvel, móvel average. Mas eu vou pesquisar SMA ou MA, ó, que é móvel average. Vou botar SMA, que é simples móvel average. Aqui, ó, é a mesma. Então eu vou botar um período de 10. E a cor dela vai ser vermelha. E a linha vai ser mais grossa. Pronto. Essa linha vermelha é a média móvel. Que é essa aqui de 10, igual como está aqui a média. Ou seja, esse movimento da linha vermelha representa a soma, o ponto dele aqui representa a soma dos últimos 10 movimentos dividido por 10. Se um movimento foi grande e outro pequeno, ele soma tudo isso e divide pelas unidades do movimento, que no caso seria 10 períodos. Né? Quantos períodos se movimentou? 10. Então quando te pergunta período da média móvel, está te perguntando basicamente os 10 últimos preços, né? Porque o preço é cada ponto e cada segundo. Quanto tempo se movimenta um gráfico? Se for de tick, 2 segundos. Se for de segundos, claro que é 1 segundo. Se for, por exemplo, Forex, já não é determinado pelo tempo, é determinado pela liquidez. Então pode ser em 1 segundo se movimentar muito ou em 1 minuto não ter movimento. Então, basicamente, essa é a média móvel, que é essa aqui. Agora, essa aqui praticamente é média móvel exponencial, a mesma coisa, não vou mostrar. Bandas de Bollinger. Praticamente você tem que se habituar e conhecer visualmente os respectivos indicadores básicos, populares e simples e saber basicamente como ele funciona, entendeu? Vai aumentar até seu know-how de conhecimento, você não ficar sem gabarito, né? Sem ter pelo menos, né, o básico. Então, agora vamos procurar a banda de Bollinger, né? A abreviação dela é BB. Bollinger Bands. Vou botar aqui nos favoritos. Quando você adiciona o BB, ele pergunta, ó, o tempo do período, né? O time período. Eu vou colocar o padrão, 20 períodos. Posso aumentar isso um pouco mais, um pouco menos, mas nunca muda muito, porque o cálculo dela básico geralmente é padrão. O desvio, né, é o fator multiplicador, que é 2. As cores eu vou deixar padrão, vou botar padrão não, vou botar uma amarela e vou botar uma rosa. Então, a banda inferior ficou rosa, a superior amarela.
Logicamente, esse indicador deve ser lido como? Quando o preço, que é essa linha azul aí, ele romper essa banda inferior, logicamente ele sobe, tá vendo? Ele corrige. E quando ele sobe essa linha inferior, ele desce um pouco. Olha como ele desce, tá vendo? Então, se der um toque, você tem como criar estratégias. Vai vencer todas? Não. Se você tiver expectativa de que isso vai acontecer, nem estaria disponível essas opções em lugar nenhum do mundo, porque teria causado um colapso, entendeu? Então, isso ele indica para você. Pode ser uma indicação verdadeira ou falsa, né? Logicamente, né? Que até quem está indicando pode estar enganado. Mas assim, basicamente é isso, a banda de Bollinger, ok? E RSI, que é o Relative Strength Index. Vamos lá? O RSI, a gente vai aqui em indicadores, procurar RSI, que é a abreviação desse preço relativo do índice, né? RSI. Botando nos favoritos. Então, o RSI ele pergunta também o período. Você vai analisar o período de histórico de quanto tempo para calcular a média atual. Isso que o indicador faz, né? O indicador ele utiliza o histórico como padrão para prever o futuro, né? Então, o RSI será período de 14. Basicamente é isso aí mesmo. Só dá o que aqui. E o RSI ele fica em outra janela, ele não é feito a leitura no próprio gráfico do preço. Ele simula o preço até no movimento. Como vamos fazer a leitura do RSI para identificar padrões de sinais fortes? O RSI tem duas barras, uma inferior, uma superior, são linhas de níveis, né? Geralmente a superior tem como padrão 70 períodos, a inferior tem como padrão 30 períodos. Você pode modificar ou configurar um pouco mais para cima ou para baixo. Essas linhas de gráficos aqui, elas se movimentam de acordo com a força relativa do índice ou do preço, né? Então, se o preço ele subiu muito rápido, ele rompe essa linha, ó, e já retrai, tá vendo? Então, você quer um preço médio, tem que estar dentro dessas barras. Ah, você quer operar na reversão, tem que estar rompendo essas barras. Logicamente, vai ganhar todas? Não. É por isso que hoje em dia, uma estratégia ela é um conjunto de indicadores, né? Se você tem um indicador que faz tudo, você tem um setup, né, completo. Mas se você tem uma estratégia, você tem um painel onde você tem botões disponíveis para apertar e ter dispositivos à sua disposição. Então assim, média móvel simples, banda de Bollinger e RSI. Assim concluímos a apresentação dos indicadores e conforme vamos avançando, vamos colocando como aplicar isso aqui em prática e colocar o RSI.